Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. E que pesadelo, hein? Que pesadelo a gente está vivendo, vascaíno. O Vasco está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tem aí até a janela abrir mais 4 jogos, Internacional fora, Goiás e Cuiabá em casa, e também enfrenta o Botafogo, que vive um excelente momento. Ou seja, perspectiva nenhuma de boas atuações, de ter bons resultados. E aí tem um entendimento interno, né, da 777, que Maurício Barbieri tem que ficar. Que o investimento feito é o necessário. O Vasco tem que performar melhor. Foi a maior janela da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. No entendimento deles, o Vasco não deveria estar na colocação que está nesse momento. Então, dentro disso, a gente vai aqui discutir algumas notícias, né, que foram aí apuradas pelo GE e também pelo Flávio Dias. Flávio Dias, este que assumiu 777, mentiu para o torcedor do Vasco. Vamos trazer aqui um trecho e repercutir essas notícias também, porque não vai ter mudança. Barbieri segue, Brax segue, todo mundo segue. Essa merda que tá acontecendo tá no caminho certo, na opinião deles, família vascaína. Ah, mas Thiago demitiu o treinador. Ah, não é assim que a SAF trabalha. Lá no Gênova da Itália, do período que eles compraram, né, o time italiano, até agora já passou por lá 4 treinadores. No Vasco não, tem um caminho, é o Barbieri. E aí te pergunta, convicção do trabalho ou não tenho dinheiro para pagar a multa? Complicado, cara. E um outro ponto que eu quero discutir aqui com vocês, que eu vejo muito, lá no grupo de membros do Vasco em Família teve esse debate, aqui no canal, nos comentários, grande parte comenta nesse sentido, que é público zero. O torcedor parar de ir nos estádios, apoiar o Vasco, de comprar produto. Você concorda com isso? E eu quero trazer aqui uma opinião do Zé Comé em relação a isso pra gente debater, família vascaína. Mas antes, vamos falar, sei que é difícil, mas falar um pouco de futebol. Eu sei que é difícil nesse momento, mas a gente tem um jogo aí contra o Internacional e eles não querem saber aí dos nossos casos de família, né? Nossos problemas, a merda que a gente está passando. A gente espera que o Vasco possa nos surpreender, um milagre, e ter um bom resultado lá, né? Empate já tá de bom tamanho, né, família vascaína? Mas eu tava vendo, né, no Instagram ontem, que cobre o Vasco, e ele tava levantando o nome do Rodrigo, né? A gente viu aí uma péssima atuação, mais uma vez, do Galaça. E aqui, cara, eu tenho que pontuar, né, que... Meu Deus, cara, que cabaçada do Galaça, desculpa o palavreado, do Galaça no 4º gol, né, cara? O Ayrton Lucas, você sabe que é um cara rápido, veloz, né? Vem em toda a velocidade, ele vem dando um carrinho como louco. Acompanha o cara, vai no ponto futuro, não deixa o cara prosseguir. Então o Galaça, cara, sinceramente, não tem a mínima condição, mano, de jogar. Não tem, irmão. Ele foi reserva no elenco da Série B de 2021. No Curitiba ele não era titular também e agora ele vem tendo sequência. Parece que o Barbieri falou exatamente dele, né? Que é um leão de treino e no jogo é um louco. É um louco, não tem posicionamento, vai pra lá, corre, não acrescenta nada. E aí eu tava vendo nesse Instagram levantando o nome do Rodrigo. O Vasco, nesse campeonato, tem 6 pontos. 6 pontos. Você sabia que todos esses 6 pontos conquistados pelo Vasco, o Rodrigo foi titular? O Rodrigo foi titular na vitória contra o Galo. O Rodrigo foi titular contra Palmeiras, Fluminense e Coritiba. Os 6 pontos que o Vasco conquistou na competição, Rodrigo foi titular. Claro que você vai me lembrar que todas as vezes que ele entrou no decorrer do jogo ali, ele foi mal demais. Mal demais. Mas parece coincidência? Na minha visão não é. Tanto que há, né, dentro da análise do trabalho do Brax aí, do Abel, junto com o Barbieri, que falta um primeiro volante para dar mais liberdade pro Jair. Então, cara, eu sei que muita gente não gosta do Rodrigo, acha que não tá pronto para jogar nesse momento uma competição como o Campeonato Brasileiro, mas dentro das opções que o Vasco tem, que são péssimas, ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Porque ele é o primeiro volante, ele vai dar mais proteção ali à defesa do Vasco. Me parece que ele inicia um jogo melhor, entendendo, por exemplo, agora contra o Internacional, cola no Alan Patrick, coisa que ele faz muito bem, ele fez isso com a Arrascaeta, né, no primeiro jogo que o Vasco ganhou do Flamengo. Então eu acho que é um cara que tem que jogar nesse momento dentro das opções que o Vasco tem. E a pontuação, não sei se é coincidência, vocês concordam comigo ou discordam, todas as vezes que ele foi titular, o Vasco pontuou. Quero saber a opinião de vocês, cara. Vamos seguir aqui o nosso vídeo.
antes de falar aí do público zero, a opinião do Zé Comé, a gente tem que trocar uma ideia sobre a tomada de decisão, né? Porque eu acho que 100% da torcida entende que o Vasco tem carências, o time é limitado, né? Entra ali no segundo tempo contra o Flamengo, Cocão e Zé Gabriel, isso é uma baita de uma sacanagem, mas a demissão do Barbieri, todo mundo entende que é o caminho. Todo mundo entende que é o caminho. E aí fica aquele questionamento, mas pô, Thiago, a SAF não trabalha dessa forma, é um trabalho longo, né? Eles vão confiar no trabalho do Maurício Barbieri. Agora, no Gênova não foi assim. Né? O período que eles compraram até o tempo que caiu, subiu de novo, passou lá por lá já 4 treinadores. Mas no Vasco vai seguir o trabalho? O que me passa é que não tem dinheiro para pagar uma possível multa aí na demissão do Maurício Barbieri. E é exatamente isso que a gente tem que falar, família vascaína. O entendimento é que eles confiam no trabalho do Barbieri, do Brax, do Abel, então não vai ter mudança alguma. Alguma. Primeiro eu vou passar aqui uma informação do GE. Vou botar na tela para vocês, ó. A 777 acredita que o investimento de mais de 110 milhões feitos na primeira janela de transferência é o suficiente para o time performar. Esta foi a maior janela de transferência da história do Vasco. Por isso, internamente, acredita-se que há margem para a evolução e que o time não deveria ser o vice-lanterna do Brasileirão, família vascaína. Então, ou seja, nessa segunda janela pode sim acontecer contratações, mas a matéria complementa que não vai ser da mesma maneira que foi na primeira janela. Então o Vasco já contratou o Serginho e me parece que não sabe qual caminho vai trilhar aí nessa segunda janela para fazer de fato boas contratações para evoluir esse elenco. E eu vou trazer aqui, cara, uma fala do Flávio Dias, um cara que passou muito pano para tudo isso que está acontecendo no Vasco, assumindo que mentiram pro torcedor vascaíno. Antes da gente continuar o nosso papo aqui, se liga só. E o Vasco é muito diferente dos demais clubes. Não adianta vir aqui bravatear. Não adianta vir aqui prometer o que não se cumpriu. Houve uma enorme mentira ao torcedor do Vasco quando se disse que o Vasco teria um orçamento igual ao do Flamengo. A gente viu ontem. Talvez seja por causa disso que hoje o dia foi comum, como se nada tivesse acontecido. Está se vivendo um mundo de sonhos. Para vocês, porque para nós é um enorme pesadelo. Tá aí, e por que eu trouxe o Flávio Dias aqui? Você pode acompanhar o vídeo dele de ontem, né, o Avenews, e ontem eu fiz questão de acompanhar porque eu acho que ninguém no mundo do futebol entende a permanência do Maurício Barbieri. Então eu fiz questão de acompanhar, e o Flávio Dias trouxe informações ali, apurações dele, né, e ele falando ali, ó, deixa à disposição aqui para alguém internamente da SAF ou do Vasco me desmentir, mas falou que o clima é terrível, que Paulo Brax e Abel estão perdidos, estão afastados, não tem contato nenhum com a 777, vocês podem ir lá assistir o vídeo e tirar a conclusão de vocês. Ou seja, tudo que foi vendido para o Vasco em questão financeira e também de profissionalismo não existe. Não existe. O clima de Salgado e Luiz Melo é terrível, né? Há um entendimento que o investimento feito já é o suficiente para o Vasco performar dentro da competição. Então, dinheiro e profissionalismo, o que foi vendido para o torcedor do Vasco, cara, é inacreditável o que está acontecendo. Inacreditável. Tudo, a análise toda foi mal feita. Até mesmo quando você olha para dentro de campo, porque foi escolhido um treinador para propor o jogo, para ser ofensivo, e ele tem um elenco que combina mais como um time reativo. O investimento feito não foi suficiente e parece que eles entendem que é o suficiente. Então, família vascaína, a gente pode resumir o seguinte, e eu venho falando isso aqui, o Vasco está totalmente perdido na área de gestão, na área financeira e, claro, dentro de campo. Bola e campo. Estamos totalmente à mercê de uma empresa que é muito incompetente. Muito incompetente. E a gente falava isso aqui, cara. Está se escolhendo uma empresa que não tem caso de sucesso no futebol, que está montando uma estrutura de futebol agora. E parece, e tá claro, que não entendem porra nenhuma do que estão fazendo, família vascaína. E dentro disso, de tudo que a gente está comentando aqui, há essa ideia de parte da torcida do Vasco, uns discordam, outros concordam, que tem que existir público zero, né? Mexer no bolso, que é a única linguagem que esses americanos entendem. Vamos passar aqui primeiro o Zé Comé, depois a gente vai deixar a nossa opinião. Se liga só. Parte da nossa torcida apoiou um ato que eu jamais vou apoiar dentro do Vasco. Qualquer situação, treinador que eu não gosto, diretoria que eu não gosto, porra, público zero jamais. Fomos lá, pedir aqui pra caramba. Quero agradecer aqui a todos que estiveram presentes. Todos, sem exceção. Nossa torcida é sensacional. Tivemos mais torcida do que eles. Claro que alguns, com o primeiro tempo, saíram antes. Eu fiquei até o término do jogo, como sempre, o apito final.
acredito até o fim e apoio até o fim. E não deixo o Vasco sozinho. Agora quero dizer aqui para vocês o seguinte, eu jamais vi o meu time fazer o que o time de vocês fez quando o Tinho Cantarelli pediu pro time todo se jogar no chão para não levar demais. Fica aqui o recado. Só para concluir, tivemos mais torcida do que eles. Eles vinham de vitória e eliminação do Fluminense na Copa do Brasil, disputando eles a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro. E nossa torcida foi maior do que a deles. Isso aí é uma massagem no coração. Enquanto tiver isso no Vasco, o Vasco jamais vai estar entregue e jamais vai deixar de lutar. Vocês são fantásticos. O Vasco é a verdadeira tradição. Tá aí, cara, por mais que eu não concorde com muito dos posicionamentos do Zé Colmeia, e foi um debate que a gente teve ontem lá no canal, no grupo de membros, tô vendo muito torcedor do Vasco comentar essa questão do público zero, porque é a única forma que eles vão escutar o torcedor do Vasco. Cara, eu não concordo muito, cara. Eu não concordo muito porque essa questão de público zero, pegando até uma experiência do Batman da torcida, né, o Xande, o Dieguinho também, eu vi ele falando isso, que o clima de velório que estava em São Januário naquele jogo contra o ABC, né, porque eles cobraram um ingresso um valor mais alto, e aí a torcida organizada deixaram de ir, foi pouco público, e a gente viu o que aconteceu. Não dá para somente colocar a culpa do resultado nisso, mas eu acho que é um ponto que ajudou bastante. Então, se o torcedor deixar de comparecer, de apoiar presencialmente ali nos estádios, cara, a gente vai estar antecipando ou ajudando muito o Vasco a voltar para a Série B. Então, o tipo de protesto que, sim, pode passar uma mensagem para 777, mas prejudicar o nosso time, os nossos resultados em campo, eu não concordo muito, cara. Eu acho que tem outras maneiras aí do Vasco buscar, do torcedor protestar, e eu venho falando aqui. O protesto que a gente tem que fazer é em cima do presidente do Vasco. É em cima do presidente do Vasco. Recentemente eu recebi aqui, cara, uma mensagem de um inscrito falando que o Salgado fez tudo o que podia fazer. Que ele vendeu para a empresa que fez a melhor proposta. E não foi isso que aconteceu. A cobrança tem que ser em cima desse cidadão. Porque ele que era o presidente do Vasco. Vendeu numa velocidade tremenda, sem escolher a empresa certa, sem realmente debater sobre isso. Se tinha outros interessados, vendeu para salvar o mandato dele. Para não falar outra merda aqui, porque eu não tenho dinheiro para advogado e não quero ser processado. Mas eu vou falar assim, vendeu para salvar o período que ele estava à frente do Vasco. Porque ele entrou sem ideia nenhuma, sem recurso nenhum para ajudar o Vasco. A ideia sempre foi vender o clube e vendeu para uma empresa que tá cagando e andando, porra. Então a gente vai, público zero, vai prejudicar o time, com certeza, porque precisa do apoio do torcedor. Então eu acho que a gente tem que encontrar uma outra maneira de realmente fazer um protesto válido. Porque esse do público zero vai afetar o time em campo. E aí, cara, voltar para a Série B, eu acho que nenhum vascaíno mais suporta, cara. Viver mais uma Série B é uma coisa terrível para qualquer vascaíno, mas eu quero saber a opinião de vocês e debater sobre isso, porque sim, é um assunto polêmico, onde muitos torcedores concordam e outros, claro, discordam. Família vascaína, mas fiz questão de trazer aqui nesse vídeo e dizer que eu não concordo. Um protesto que pode prejudicar nossos jogadores, nossos resultados em campo, eu acho que não é o caminho. Quero saber o que vocês acham. Tamo junto.